Olá, alunos! Vamos dar continuidade com a nossa terceira videoaula, as áreas de atuação da organização e da gestão escolar para a melhor aprendizagem dos alunos. Capítulo 3. De acordo com a sugestão dos autores do nosso livro base, eles acreditam que são 6 áreas de atuação da organização e da gestão da escola, designadas abaixo. Letra A, o planejamento e o projeto pedagógico curricular. Letra B, a organização e o desenvolvimento do currículo. Letra C, a organização e o desenvolvimento do ensino. Letra D, as práticas de gestão técnica-administrativas e pedagógico-curriculares. Letra E, o desenvolvimento profissional. E letra F, a avaliação institucional da aprendizagem. Essas áreas de atuação da organização e da gestão da escola, elas estão articuladas entre si, formadas em 3 blocos, que é o que nós vamos ver no próximo slide, o gráfico explicando melhor. Esses blocos, essa conjuntura dessa área, ela foi formada a partir de quê? A partir das exigências sociais, econômicas, políticas, tecnológicas, culturais e etc., dos resultados de estudos de pesquisas educacionais, da necessidade e da demanda do sistema de ensino, escola, sala de aula e comunidade. Então, essas 6 áreas foram divididas em 3 grandes blocos. O primeiro bloco diz respeito ao projeto, que é esse aqui. O primeiro bloco diz respeito ao quê? Diz respeito ao projeto pedagógico curricular, o currículo e o ensino, pois que seja através destes é que são traçados os objetivos e metas a serem alcançadas durante o período letivo, com embasamento da organização escolar, que o que seja essa organização escolar são as leis e regras. O segundo grande bloco diz respeito aos meios, que quer dizer as práticas de gestão e o desenvolvimento profissional. Nas práticas de gestão, quer dizer o funcionamento da escola como um todo. E o desenvolvimento profissional seria a capacitação e o envolvimento de todos que trabalham na escola. O terceiro e último bloco seria o da avaliação, que engloba também os objetivos, além de englobar todos os outros 2 blocos. Nesse terceiro bloco da avaliação é em que vão ser avaliados os alunos e todo o processo de envolvimento, para saber se está dando certo ou não essa cultura, né, organizacional na escola. Sendo esses três blocos, permeados pela cultura organizacional, que ela fica o quê? Ela fica subjacente aos 3 blocos. Cultura organizacional ou comunidade de aprendizagem, que quer dizer o quê? Ela constitui o espaço físico, psicológico e social em que todas as áreas se realizam, mediante o papel agregador do diretor. O diretor, lógico, juntamente com a coordenação escolar, que a partir daí o diretor vai ter a visão geral de como é que está a sua escola. E ele vai tentar resolver os impasses e problemas e desafios, que são fatores determinantes para o processo de aprendizagem dos alunos da escola. Então, se vocês quiserem olhar esse gráfico mais detalhado, porque eu fiz aqui num outro formato um pouco diferente, basta vocês acessarem a página 482 do nosso livro base. Então, nós vamos agora dar continuidade falando um pouco sobre cada uma dessas características, né? O planejamento e o projeto pedagógico curricular. O planejamento é um documento que reflete as intenções, objetivos e aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista o processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Essa questão de planejamento não é de hoje, não é do século atual que vem sendo tratada. Essa ideia de planejamento ela já é bem antiga e ela se iniciou lá pelos anos 60, no século XX, e desenvolveu-se, teve um avanço maior, em 1970, quando se difundiu a prática do planejamento curricular.
Um pouco depois, com uma época mais avançada, veio a expressão projeto pedagógico, que quis dizer o envolvimento e ampliação dessa ideia de projeto, de planejamento. E se tornou-se um conjunto de atividades pedagógicas escolares mais abrangente, deixando de ser apenas ligada só ao currículo. E aí foi onde se disseminou a gestão participativa, e aí deu-se a ideia de que todos os partícipes envolvidos no processo educacional teriam que compartilhar na execução desse projeto pedagógico. Então, foi aí que foi formulado de forma coletiva a participação de todos os membros do sistema educacional. Quem são esses membros? Membros da comunidade escolar, que são geralmente os pais, ou os próprios alunos em escola de ensino fundamental maior, médio e fundamental. Pessoas envolvidas na associação de bairro também podem participar, assim como as pessoas que agem diretamente dentro da escola. O diretor, o coordenador, 2 ou 3 professores representando a classe de professores, outras pessoas também representando a classe administrativa, que podem ser zelador, pode ser secretária, pode ser a merendeira, sendo que todos devem estar envolvidos nesse processo de execução e elaboração do projeto pedagógico curricular da escola. Mas o que a gente percebe hoje é que a maioria dos projetos pedagógicos curriculares, eles não atendem à necessidade real. Por quê? Porque eles são elaborados de forma precária. Nem todos participam. O que acontece na maioria das escolas? O projeto fica lá engavetado. Ele não acontece uma atualização constante, anual ou semestral. Na maioria das vezes é um processo solitário, onde só o diretor executa lá as funções de cada um e os professores vão e assinam, sem querer se envolver ou participar de nada. O professor fica alheio à parte da gestão e se deter só a sala de aula e o envolvimento com seus alunos, deixando de lado essa parte da gestão que é importantíssima e imprescindível também para o processo de aprendizagem. Se vocês quiserem se ater mais ao projeto pedagógico curricular, sua formulação, o seu processo e as suas etapas, vocês podem ler das páginas 483 a 489, que se aplica com mais detalhes, né? Tópico 2. A organização e o desenvolvimento do currículo. Para os autores, a melhor definição e mais adequada de currículo é a de Forkin, 1993. Currículo é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos, ou seja, são os saberes, competências, representações, tendências e valores, transmitidos de modo explícito ou implícito, nas práticas pedagógicas, na situação de escolarização, isto é, tudo aquilo que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. Há pelo menos 3 tipos de manifestações curriculares: o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. E o que seria o currículo? O currículo é a concretização, a intenção e as orientações que são expressas no projeto pedagógico curricular. Currículo formal ou oficial. Como o próprio nome já diz, é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e conteúdos das áreas e disciplinas de estudo. Ele é bem formal. Currículo real. É outra forma de currículo em que, de fato, acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e de planos de ensino. O terceiro e último tipo de currículo seria o currículo oculto, que refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, e são provenientes de experiência cultural, dos valores e significados trazidos de seu meio social, de origem vivenciados no ambiente escolar. Esse currículo oculto, ele sempre interfere no currículo real e formal, porque vem de quê esse currículo oculto? Vem das diferenças culturais, étnico-raciais, que acontecem em todas as escolas.
E por isso, muitas vezes, eles querem ser deixados de lado, mas os alunos e professores retomam ao conteúdo em que esse currículo oculto persiste e tende a aparecer constantemente. Então, as 3 formas possíveis e mais utilizadas de currículo são essas: formal, real e oculto. A organização e o desenvolvimento do ensino. Para que se tenha um êxito na escola, especialmente na escola pública nos dias de hoje, basicamente, a escola pública depende da qualidade cognitiva e operativa da aprendizagem, ou seja, aquela proporcionada onde todos os alunos podem aprender em condições iguais, principalmente na escola pública, pois hoje nós sabemos que a escola particular oferece mais métodos e condições e os professores são mais quer dizer assim, os professores tendem a informar melhor esses alunos. Enquanto na escola pública, alguns professores, eu não digo todos, mas alguns professores, eles tendem a levar a escola pública como um quebra-galho. Eles não assumem a sua função social de professor e de integrar aqueles alunos com os conhecimentos de mundo e tudo que vem acontecendo ao redor deles para que eles possam vivenciar e presenciar a vida cotidiana, fora daquela escola, aprender fora das paredes da escola, como a gente fala, né? Atualmente, a metodologia de ensino está assentada em 4 referências básicas. Quais são elas? A ligação entre a cultura elaborada e a cultura experienciada dos alunos. O que seria isso? Seria fazer o elo de ligação entre essas 2 culturas. Fazer com que uma esteja sempre interligada à outra. Letra B. Uma pedagogia do pensar, que promova o aprender a pensar e o aprender a aprender. O que seria isso? Seria desenvolver nos alunos a capacidade operativa, saber fazer e saber agir com maior participação democrática. Letra C. Uma pedagogia diferenciada. O que seria essa pedagogia diferenciada? Seria uma pedagogia em que o projeto pedagógico curricular e o plano de trabalho devem ser bem definidos e identificados com os professores, que eles se identifiquem com esse plano de trabalho e com esse PPP. E que eles tenham também uma orientação pedagógica segura e constante, rotineira no dia a dia. Que eles possam agrupar os alunos de uma forma diferenciada, que eles tenham materiais de estudo e bons livros didáticos, que o sistema de avaliação seja assumido por todos os professores e que a forma de acompanhamento dos alunos com dificuldades seja diferenciada e que aqueles alunos tenham uma avaliação sem, quer dizer, mesmo eles tendo problemas de aprendizagem, que eles sejam avaliados, mas de outra forma, né? E que a gestão também seja participativa, que a gestão se envolva e apoie essa pedagogia diferenciada. Letra B. Ensino e prática de valores e atitudes na escola e na sala de aula. Essa parte da escola e da sala de aula, na sala de aula especificamente, cabe ao professor. O que é que o professor tem que ter? O professor tem que ter um domínio de conteúdo, ele tem que adequar esse conteúdo à realidade dos alunos e o seu desenvolvimento mental, respeitando sempre as diferenças e características socioculturais de cada aluno. As práticas de gestão. Todos os setores administrativos e pedagógicos e todas as pessoas envolvidas na organização do espaço escolar desempenham papéis educativos, né? Sejam eles lá do zelador, a merendeira, todos são envolvidos, não só os professores, a gestão e a coordenação. Como eu já falei anteriormente em outras unidades, todos aqueles que participam do processo educacional são envolvidos e são pessoas que fazem parte do espaço escolar. Pais, alunos, zelador, vigia, as pessoas que entregam a merenda, merendeira, pessoal de apoio e os gestores e coordenadores. Todos esses fazem parte e desempenham papéis importantíssimos. Porque o que acontece na escola, voltando aqui ao nosso slide, diz respeito tanto aos aspectos intelectuais como aspectos sociais, físicos, afetivos, morais e estéticos. O que quer dizer isso?
que é importante considerar nessas instâncias educativas não apenas as salas de aula e os laboratórios, mas também os estilos e as práticas de gestão. O que seria essa parte prática de gestão? É o gestor observar a entrada e a saída dos alunos, observar as salas de aula, ou seja, seu aspecto físico, observar o recreio, como é que está o recreio desses alunos, observar o atendimento na secretaria, como é que estão sendo atendidas as pessoas que chegam à escola, que buscam informações na escola, como é que está funcionando o serviço de merenda, que tem que ser de qualidade, para que aquele aluno seja bem alimentado e assim possa aprender melhor. Como é que estão as práticas esportivas da escola, se os alunos estão gostando, se os professores estão desempenhando um bom papel. E as relações entre os serventes e alunos. É claro ainda também prestar muita atenção na higiene e asseio dos banheiros e das salas em geral, que seria a parte estética, que é muito importante para a escola. Porque quem que quer frequentar uma escola suja? Ninguém. As práticas de gestão dizem respeito a ações de natureza técnico-administrativa e pedagógico-curricular. As ações de natureza técnico-administrativa, como o próprio nome já vem dizendo, são ações administrativas, ou seja, que envolve a legislação escolar, envolve as normas administrativas que tratam dos processos pessoais e os próprios processos, como é que eu posso dizer, administrativos dos funcionários. A questão de regimento interno, de regimento do município ou estado, ou da escola particular, dependendo da instituição. Os recursos físicos e materiais, aí já engloba a sala de aula, toda a aparelhagem que os professores utilizam, os materiais didáticos, né? O dinheiro que vem para a escola, o que está sendo feito com esse dinheiro, em que está sendo investido, né? E a administração, que é incluindo as rotinas administrativas, e inclui também a parte da secretaria. Isso quer dizer de natureza técnica administrativa. Já com relação às ações de natureza pedagógico-curricular, dizem respeito ao projeto político curricular, como o próprio nome diz, o currículo, ao plano de ensino, ao desenvolvimento profissional desses professores e demais funcionários que também atuam na escola, diz respeito à avaliação, ou seja, à gestão dos próprios elementos que constituem a natureza da atividade escolar. O desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional deve se articular-se em o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional, para que ambos formem um trabalho coletivo. Ou seja, essa formação continuada, atualmente o desenvolvimento profissional não se restringe mais a um mero treinamento, onde o professor, diziam que se o que? O professor está fazendo formação, então ele vai lá para o centro de formação para ser treinado, era só aquela coisa de ser para transmissão de conteúdos e o professor não poderia se manifestar. Isso não existe mais. A ideia de que a escola constitui um lugar de formação profissional, lá na escola e fora também, onde, sobretudo, no contexto de trabalho, os professores e demais funcionários podem reconstruir suas práticas, o que resulta em mudanças pessoais e profissionais. Então, a formação desses professores ocorre hoje com trocas de ensinamentos, trocas de experiências e valorização do que está dando certo nas outras escolas. Isso é que acontece atualmente no desenvolvimento profissional. Os dilemas que se apresentam atualmente na formação continuada dizem respeito a como promover mudança nas ideias e nas práticas profissionais e pessoais desses docentes, sendo necessário, por meio de uma prática, ações de desenvolvimento pessoal e autorreflexidade. O que a gente verifica hoje? Que o professor, ele tem que ter, além dessa formação profissional, ele tem que ter a formação pessoal, ele tem que querer adquirir mais conhecimento para que assim ele possa transmitir e ensinar melhor os seus alunos. A avaliação institucional. A avaliação institucional da escola e da aprendizagem diz respeito a quê? A avaliação institucional diz respeito ao sistema de organizações escolares. E a avaliação da aprendizagem é aquela avaliação feita com os alunos, que é aplicada pelo professor. A avaliação é um requisito para a melhoria das condições que afetam diretamente a qualidade do ensino.
Essa verificação ajuda na organização do trabalho, nas salas de aula, gerando a chamada cultura da responsabilização, onde toda a equipe que trabalha naquela escola se responsabiliza por elevar o nível da escola, né? Sem pensar em bonificações ou em premiações, que isso é totalmente desnecessário, de acordo com o nosso autor. O professor tem que se unir a seus colegas, visando sempre a melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o quê? Visando que aquele aluno, ao sair da instituição, saia tendo aprendido e reconhecendo as habilidades de acordo com o seu nível escolar. Então, alunos, vamos chegando ao final da nossa terceira videoaula, né, com esse slide, que eu deixo o ensinamento para vocês. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações que acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Rubem Alves. Então, vocês às vezes estão aí desanimados, achando a disciplina difícil, achando a disciplina enfadonha, achando a disciplina cansativa, mas nem tudo na vida são só flores e nem bolinho doce. Nós temos que passar por algumas dificuldades, então nós temos que passar por esse fogo para mais na frente atingirmos o processo de calmaria e uma boa satisfação profissional. Então, alunos, eu quero dizer que estamos encerrando a nossa terceira videoaula, né, e vídeo da disciplina, porque o capítulo 4 não teremos videoaula, porque é o capítulo da produção textual, que já foi explicado anteriormente lá no início da disciplina, no nosso plano de ensino. Então, eu queria dizer que foi um prazer estar nessa disciplina com vocês e que quaisquer dúvidas têm aí meu e-mail, podem mandar e-mail, assim como falar com os tutores ou passar informações para a minha pessoa de qualquer outra forma. Obrigada.